Gênesis 33, todo o capítulo. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú então: Permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, a quem adoramos em espírito, em verdade, nesse momento, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz na palavra, dedicar tempo a ouvir a pregação da Tua palavra. Pedimos abençoa, ó Deus, fala aos corações, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui, cumpra-se o Teu propósito por meio do qual o Senhor envia a Tua palavra. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa passagem, nesse capítulo de Gênesis, o capítulo 33, nós chegamos ao fim de um ciclo na narrativa entre Esaú e Jacó, que é o retorno de Jacó, na verdade aqui a chegada de Jacó à terra de Canaã,
e a sua reconciliação com o seu irmão Esaú. Jacó então retorna, chega à terra de Canaã, como que um exilado que retorna à sua casa e agora, reconciliado com seu irmão, irá estabelecer sua morada. Também veremos que irá adorar a Deus em Betel, prestar culto ao Senhor. Então há uma conclusão de um ciclo daquele conflito entre os dois irmãos, iniciado lá atrás, quando Jacó usurpou o direito de primogenitura, a bênção que era de Esaú. Na verdade era dele pelo pacto eterno, mas o pai estava para transmitir a Esaú e ele, com sagacidade, Jacó, provocou a ira de Esaú ao usurpar ali, ao tomar para si aquela bênção antes da sua fuga para Padã-Arã. Então o exílio, digamos assim, de Jacó chega ao fim. Jacó retorna à terra da promessa, ele é o eleito de Deus, sobre ele estão as promessas pactuais, a continuidade da aliança. O Senhor prometeu isso a Jacó, ou seja, as bênçãos espirituais são de Jacó. Claro que o Senhor também o prosperou materialmente, mas o destaque, o especial, digamos assim, é a bênção espiritual. Nesse sentido espiritual, é que Israel, Jacó, seria senhor sobre Esaú. É nesse sentido, também tem a ver com a descendência. Mas isso não significa, e vemos aqui no texto, que Jacó seria maior do que Esaú em vida ou nesse momento aqui em que observamos o estado em que eles se encontram. Porque, na verdade, Esaú ele já tem territórios. Israel ainda vai para o Egito mais à frente, vai ficar 400 anos lá, para depois retornar e, de fato, possuir a terra e se tornar uma nação com uma propriedade, com a posse da terra, de fato. E aqui já, Esaú ele já tem territórios lá em Seir, né, mais ao sul, e Esaú já é um príncipe, ele já tem um exército. Ele está vindo em direção a Jacó com um exército de 400 homens. Então, nesse sentido, Jacó não é senhor sobre Esaú, mas no sentido pactual, da promessa, do pacto eterno, no que significa Israel. Sim, isso Deus vai cumprir. E o Senhor, como já temos visto, não precisava da ajuda de Jacó para cumprir isso. O Senhor vai cumprir no tempo devido e, de fato, nesse sentido espiritual, Jacó é senhor sobre Esaú. São caminhos de Deus diferentes entre Jacó e Esaú, entre o eleito e o preterido, o ímpio, são caminhos diferentes. Isso não anula que Deus prosperou Esaú e abençoou Esaú. Deus abençoa os não eleitos, os preteridos, os réprobos. Deus prospera e às vezes até muito mais do que os eleitos, eles prosperam, eles obtêm propriedade, têm uma boa vida aqui nesta terra. Mas, irmãos, de fato, o que diferencia os eleitos, aqueles que estão debaixo do pacto, é a bênção espiritual. Deus está tratando com o seu povo, santificando, muito mais do que felicidade terrena, bens terrenos. O Senhor está trabalhando no coração dos seus eleitos, e é tudo isso que temos acompanhado, visto na vida de Jacó. Ou seja, há algo maior do que meramente benefícios materiais. O coração dos homens está concentrado apenas nesses benefícios materiais, mas a relação pactual com o Senhor, ter a revelação de Deus como Jacó teve, como Israel tem, como a igreja tem. O Senhor está operando espiritualmente por meio da sua palavra em nós. E Deus então humilhou Jacó em toda a sua jornada, o transformou. Observamos no sermão anterior que Jacó, desde o seu ventre, sim, lutou com os homens, mas finalmente aquela luta com Deus, naquele encontro com
o Cristo pré-encarnado, aquela cristofania, Jacó, naquele combate corporal, ele reconhece que é o próprio Deus que está ali lutando contra ele, e Jacó ora, ele orou para se encontrar com seu irmão, ele rogou, pediu a bênção a Deus, e foi feito pela graça de Deus um homem transformado, não mais Jacó, não mais um enganador, mas agora sim se levantou como Israel, mancando, é verdade, mancando de uma coxa ali, Deus o tocou, humilhado, mas de fato prevaleceu espiritualmente, prevaleceu em oração, é um homem crente, creu no Senhor, tem a fé implantada no seu coração e por isso é um novo homem, e é este homem que encontramos aqui em nosso texto no capítulo 33, um homem maduro que vai à frente, não teme, vai encontrar-se com o seu irmão, a quem ofendeu, ou seja, não mais foge dos seus problemas, mas é este Israel que retorna à terra, não mais aquele que fugiu para Padã Arã. Irmãos, iremos caminhar nesse texto a partir do tema Jacó reconcilia-se com Esaú. Jacó reconcilia-se com Esaú e isso marca a sua chegada, o seu retorno e a sua recepção à terra de Canaã. No nosso texto, do versículo 1 ao versículo 7, nós veremos o encontro com o irmão ofendido. Então, já lemos aí, o texto nos diz que levantando Jacó os olhos, viu Esaú que se aproximava, e com ele 400 homens. E Jacó faz aquele arranjo de separar as famílias por ordem ali, as esposas e os descendentes, as servas na frente, Lia, e por último Raquel e José. Depois veja que ele mesmo vai à frente, se prostra 7 vezes até se aproximar do seu irmão. E no verso 4 nós temos esse encontro entre Esaú e Jacó e um resultado claro que nós já sabemos, um resultado de reconciliação. Na noite passada, Jacó esteve com Deus. Deus veio ao encontro de Jacó, o transformou, o seu nome foi mudado. Então, este que olha, levanta os olhos e vê Esaú vindo com sua comitiva, de fato é um homem transformado, é um homem de fato que tem um novo nome, mudanças reais aconteceram em sua vida. E tudo isso nós vemos, irmãos, na humildade, na cortesia com que Jacó trata Esaú, o reconhecimento, sim, de que seu irmão, claro que na perspectiva espiritual e pactual, Jacó é Senhor, mas da perspectiva da relação fraterna, familiar, sanguínea, da perspectiva de uma relação com o seu irmão mais velho, Esaú é um chefe de Estado, um pequeno chefe de Estado daquele tempo, tem um exército, tem território, é senhor de uma região, é o irmão mais velho de Jacó, e Jacó então trata-o dessa maneira, e vemos então que há esse encontro, também a coragem de Jacó de fazer isso, de ir à frente. Tem esse favoritismo aí revelado no modo em que Jacó organiza as esposas, as servas, os filhos. Isso é um tema aqui de Gênesis, mais na frente teremos o problema dos irmãos de José terem inveja do favoritismo ali quanto a José, mas de fato Jacó Israel vai à frente e é recebido ali por seu irmão, porque o seu desejo é ter paz com o seu irmão e reparar as faltas passadas. E por isso, irmãos, nesse texto, e diante do nosso tema, que é Jacó reconcilia-se com Esaú, um tema dominante aqui do nosso texto é resolução de conflitos. Há um conflito familiar
lá atrás, 20 anos atrás, um conflito, e que é resolvido aqui em nossa passagem nas Escrituras. A Bíblia é um texto que fala de resolução de conflitos. O primeiro e maior conflito foi o homem com Deus lá no jardim. Quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Ao pecar, o homem se tornou inimigo de Deus, morto em seus pecados, e o próprio Deus busca o homem, o pecador, para a reconciliação. Quando ele foi a Adão e deu o evangelho a Adão, o próprio Deus é quem busca a reconciliação, e a Bíblia é um livro de reconciliação. É o ministério da reconciliação, como o apóstolo Paulo fala, é um tema dominante das Escrituras, é o evangelho é isso. Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo através de Jesus Cristo, e o nosso texto, então, é um texto que fala de reconciliação e, portanto, também fala do evangelho, da graça, de irmãos que se reconciliam, e por meio dessa reconciliação, nós podemos olhar para uma reconciliação maior, que é a nossa reconciliação como pecadores com um Deus Santo que estava irado conosco, está irado com o pecador e com o pecado, e que por graça, pela oferta de Cristo, nós somos reconciliados. E então nós temos esse resultado de uma reconciliação entre Jacó e Esaú, porque no verso 4 diz que Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou, e choraram. Houve perdão, Jacó foi bem recebido, e isso é graça. De fato, é uma ação de Deus, algo extraordinário. Jacó orou, Jacó usou os meios adequados e Deus lhe concedeu a graça de poder ter o favor do seu irmão, a reconciliação com o seu irmão. Então nós vemos que Jacó é um homem pecador, o eleito é um homem pecador, tem suas fraquezas, mas em meio às fraquezas do crente, do eleito, das tuas fraquezas, Deus pode te conceder essa graça de ter paz com os irmãos, com o próximo. Até mesmo aqui no caso, Esaú é um homem não convertido, é um homem ímpio, e Deus tem esse poder de conceder ao crente essa reconciliação, essa paz com todos os homens. Pelo menos no que depender de nós, os crentes devemos buscar isso, é bíblico. E nós vemos então no nosso texto que nos bastidores, durante esses 20 anos, o Senhor esteve operando para trazer a essa conclusão. Então o Senhor esteve operando e o conflito foi pacificado. Jacó então recebe o seu irmão, conforme a sua disposição anterior de organizar os bandos, já falei sobre isso, o favoritismo. Então Jacó vai em direção ao seu irmão, é reverente. E o que é que Esaú vê? Da parte de Esaú, o que é que Esaú vê? Jacó vindo, aqueles presentes, né, que haviam chegado, as famílias ali, vindo em direção a Esaú, e Jacó se curvando 7 vezes. E tudo isso evidencia que muita coisa mudou no lado de Esaú. 20 anos, certamente ajudou Isaac a cuidar do gado do pai, mas Deus deu a Esaú muito mais, ele prosperou. Ele se tornou um mandante, um governante de um território em Seir. Ele se tornou um homem que tem um exército, certamente haviam muitos bens ali. Muita coisa mudou para Esaú, desde que Jacó partiu. E agora Esaú observe e vê que também Jacó mudou, ele não é mais o mesmo. Há um sentimento fraterno, os irmãos se abraçam, as antigas intrigas são deixadas de lado e, segundo vemos no nosso texto, Esaú está feliz de ver o seu irmão. E especialmente porque o conflito é resolvido,
No nosso texto nós vemos que Esaú é o irmão mais velho com suas honras e o mais novo está de volta, são e salvo. Jacó tem a primazia espiritual, mas nós vemos que Esaú já é uma autoridade terrena e possui aí seus bens, seu exército. Ou seja, a bênção pactual é de Jacó, a bênção da aliança é de Jacó, mas Deus também cuidou de Esaú, o prosperou, esteve com Esaú. E isso certamente trabalhou no coração de Esaú também. E Deus deu muitas dádivas a Esaú em todos esses anos e possivelmente para apaziguar o seu coração. Quem sabe fazer Esaú ver que tratou Jacó com muita dureza. Talvez Esaú passou a pensar, será que o oráculo está certo? Porque eu sou um senhor, não sou escravo de Jacó. Estou aqui, tenho terras, tenho um exército debaixo da minha autoridade. Então é possível que Esaú tenha esquecido o oráculo ou se tornado incrédulo quanto ao oráculo. E agora ele talvez passe a ver a si mesmo como alguém que tem a primazia. E o próprio Jacó então também o trata como Senhor. Tudo isso, irmãos, dentro desse arranjo, Deus usou essas coisas para trazer os irmãos à reconciliação. Ou seja, Deus, o Deus de Israel, está lutando pelo seu povo. Jacó lutou com Deus, mas a verdade é que o Deus de Israel é o Deus que está lutando pelo seu povo. Sua providência operando nos corações, e então nós vemos isso. E Jacó reconhece também isso. Mais à frente, Jacó vai dizer, no verso 10, quando ele insiste para que Esaú fique com o presente, ele diz, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Então Jacó reconcilia com seu irmão e ele compara aquilo que aconteceu com Deus, a reconciliação, claro, a relação dele com Deus, Deus o poupou, ele viu Deus e não foi punido, não foi consumido, sendo um pecador. E agora Jacó encontra Esaú e obtém favor. Ou seja, Jacó sabe que tudo é graça, a reconciliação é graça, ter paz com Deus é graça. E agora o seu irmão lhe recebe, ele dá presentes ao seu irmão e ele diz ao seu irmão, você me aceitou, me recebeu com favor. Para mim, isso é maravilhoso, é como o próprio Deus me recebendo e perdoando, ele vê a conexão entre essas duas coisas. Então Jacó entende que tudo isso é graça. Mais uma vez, irmãos, enfatizo que a Bíblia é um livro de reconciliação. E até por isso é estranho e não deve, entre nós crentes, não deve acontecer de sermos um povo fechado à reconciliação, ou um povo que age como se não tivesse na Bíblia orientações como tratar problemas, como resolver conflitos. Acima de tudo, o Deus a quem servimos é o autor por trás de toda reconciliação e cabe a nós confiar no poder do Senhor. Tudo depende dele. O que vemos nas Escrituras é que é o nosso papel usar os meios adequados e confiar em Deus. No caso, acompanhamos aqui, Jacó orou, foi ao seu irmão, vimos ali restituição também, esse presente aponta para isso, e tratando com honra tudo isso que observamos, e Deus abençoou. E vemos então que não é necessário usar de engano ou meios humanos. Nós precisamos confiar em Deus, submeter a Deus, nos submeter debaixo da mão de Deus e encontrar o favor de Deus em primeiro lugar. E também, por sua graça, se for a sua vontade, encontraremos o favor dos homens. Então temos aí esse encontro, do verso 1 ao verso 7 especialmente, o conhecimento ali, o contato de Esaú com a família de Jacó, e tudo isso está do verso 1 ao verso 7.
Em segundo lugar, do verso 8 a 11, nós veremos um momento de paz e comunhão com o irmão. Após a reconciliação, e há evidências no texto, e creio, sim, uma reconciliação genuína, não é um blefe, não é um protocolo de Jacó para então apenas se esquivar do seu irmão, mas vemos aqui de fato uma reconciliação genuína, e então há paz e comunhão. Há um diálogo, há diálogos aí na narrativa. No verso 8 diz: Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E Jacó diz: para lograr mercê na presença de meu senhor. Esaú já tem muitos bens, não lhe chama muita atenção o presente, não é do seu interesse assim particular, não era isso. Ele diz: tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insiste no verso 10, que ele aceite. Como já dissemos, para Jacó ver Esaú e ser recebido com alegria, de modo favorável, já é algo extraordinário. E no verso 11 ele diz: recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Então, Esaú aceitar o presente é sinal de que ele aceita a restituição de Jacó. Para Jacó isso é ótimo, é maravilhoso, é sinal de que há comunhão. Depois, Esaú irá oferecer, a partir do verso 12 em diante, acompanhar Jacó para que fizesse uma espécie de guarda, de segurança, mas Jacó não vai aceitar. Isso tudo aqui que vemos, sim, há uma cortesia entre as partes, há humildade, e Jacó não vai com Esaú para Seir. Matthew Henry diz que possivelmente no futuro, em outro momento, Jacó vai lá visitar o seu irmão. O fato, irmãos, é que temos nas Escrituras uma base para entender que houve uma reconciliação. Por quê? Porque depois desse encontro, não houve nenhuma tentativa de Esaú de fazer mal a Jacó, não houve nas Escrituras. No capítulo 35, quando Isaque morre e será enterrado, os dois estarão juntos no enterro do pai. Então houve sim uma reconciliação, que aqui é uma cortesia de Esaú, de deixar alguns guardas com Jacó. Jacó diz que não precisa. De fato, lembre, Isaque, Abraão e depois Isaque eram ricos, agora Esaú é um homem riquíssimo, Jacó também retorna com grandes riquezas. Então, ninguém iria mexer com essa família, ninguém iria mexer com esses dois, especialmente agora os irmãos unidos por essa reconciliação. Então, há esse diálogo, há essa comunhão, mas cada um irá seguir o seu caminho. Mais uma vez, enfatizo, essa reconciliação é obra da graça de Deus, e isso não deve ser surpresa para o crente, que haja possibilidade nessa terra de que conflitos tão grandes como este sejam resolvidos. Nós, irmãos, não devemos ser incrédulos no poder de Deus em operar na resolução de conflitos, porque o maior conflito que nós não poderíamos resolver, Deus resolveu. Deus reconciliou. Paulo diz que Deus está no Evangelho reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus nos ensina que devemos nos reconciliar. Abra no Novo Testamento, no Sermão do Monte, em Mateus 5, vamos abrir. Jesus fala sobre reconciliação em Mateus 5, no verso de número 24, mas também no 23 começa. Veja o que Jesus diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Na sequência diz: entra
em acordo sem demora com o teu adversário. Muitos entendem que se refere ao próprio Deus. Resolva primeiro o teu problema com Deus. Mas no verso 23 e 24, veja que Jesus ensina que no que depender de nós devemos então ter nossos problemas resolvidos. Não colocar debaixo do tapete ou fugir dos problemas. Não é que o crente não tenha conflito, não tenha pessoas inimigas, ou que nós muitas vezes podemos causar, ou outros que causem problemas para conosco, mas devemos ter a consciência tranquila de que no que depender de nós estamos abertos ao perdão, à reconciliação. Inclusive Jesus nos orienta a tratar os problemas, deixar ali a oferta no altar e primeiro resolver essas demandas. Ou seja, no que depender de nós não deve haver pendências, questões pendentes. Quer dizer que é fácil? Não é. É fácil para Jacó voltar, depois do que ele fez com o irmão, chegar na terra e encontrar com seu irmão? De fato é algo dificílimo. Resolver problemas, rancores antigos, muitas vezes. Mas se alguém está em Cristo, é nova criação, Paulo diz, e as coisas antigas já passaram. E Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja a responsabilidade que você tem como crente. Você que é crente afirma que tem paz com Deus, que foi reconciliado com Deus, que recebeu o perdão de Deus. E isso vem pela graça. E Paulo diz, este Deus que nos salvou, nos deu o ministério da reconciliação. Deus vai, por graça, nos usar para pregar o Evangelho e para que outros sejam reconciliados com Deus. Paulo diz que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu esse ministério, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós pregamos a mensagem da reconciliação. Nós, o povo de Deus, somos um povo que pregamos essa mensagem. Não vai ter problema, vai ter problema, vai ter conflito. Aqui, o povo pactual, a família da aliança, o eleito, Jacó, e todas as escrituras vão apontar para o fato dos crentes pecando contra Deus, contra o próximo. É isso que vemos nas escrituras. Mas, irmãos, nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos, então, como aqueles que pregam a reconciliação, sermos fechados à reconciliação ou nos esquivarmos da nossa responsabilidade pessoal nesta questão. Devemos nos submeter a Deus. Submeta-se a Deus. Submeta-se aos meios bíblicos para resolver conflitos. Então nós vemos esse encontro, a comunhão, a conflito resolvido entre Esaú e Jacó. Não haverá, então, nenhuma pendência. Esaú não virá mais fazer mal a Jacó, nem Jacó irá fazer mal a Esaú. Cada um, claro, vai viver na sua terra, seguir o seu caminho, mas haverá comunhão. Em terceiro lugar, a partir do verso 12 em diante, nós temos uma separação pacífica entre irmãos. Como já falamos, sim, há uma oferta de acompanhar Jacó. Jacó não aceita a oferta de Esaú, mas cada um vai para a sua terra. Cada um segue o seu caminho. Após rejeitar então a oferta de Esaú, no verso 16 diz: assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho de onde viera. Esaú, embora devia ter contato com Canaã, seu pai estava ali. Possivelmente o gado de Isaac, as propriedades de Isaac já eram muitas, e para Esaú era melhor viver mais longe. Deus o conduziu a isso. Agora ele tem um próprio território, mas está ali ainda um pé em Canaã, um pé em Seir, mas na frente, claro, Canaã será dos israelitas. Deus entregará o território ao povo de Israel. No nosso texto, então, Esaú vai para o seu território e Jacó, no verso 17, foi para Sucote.
e edificou uma casa, e fez palhoças para seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Então Jacó retorna à terra, vai ao lugar onde terá sua morada e adora o Deus da aliança. Isso está no verso 20. Também no verso 18 e 19 fala sobre isso, que Jacó habitou em Sucote. Ele compra no verso 19 o pedaço de terra. E no verso 20 ele adora, ele levantou um altar e deu nome ao altar. Sucote, o nome do lugar, é porque ele estabeleceu barracas ali, palhoças para o seu gado, por isso o nome Sucote. E ele adora a Deus e ele dá o nome do altar, Deus, o Deus de Israel, o Deus da aliança. Ele adora o Deus do pacto. Então cada um dos irmãos vai para o seu lugar. Jacó se estabelece em Sucote. Isso marca o pleno cumprimento de tudo que Deus prometeu em Betel, que estaria com ele, guardaria, ele iria voltar. E Jacó adora, presta culto. Jacó reconhece que Deus cumpriu todas as suas promessas. Presta culto. A base do culto é o perdão, a reconciliação com Deus, o perdão de Cristo, do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus que foi derramado pelos eleitos, e a ação de graças também. Essa é a base do culto. Quando você encontrar no Antigo Testamento, especialmente aqui, mas no Antigo Testamento em geral, altar e adoração ali, você deve lembrar então de Cristo. A base para o culto é Cristo, e esse altar é culto, é adoração. Então, Cristo está nesse texto, daquele modo mais geral, o ministério da reconciliação, mas Cristo é a base do perdão para os seus eleitos. É por causa do Cordeiro que deu a sua vida na cruz do Calvário que nós somos reconciliados. E como salvos pela graça, prestamos culto a Deus. Então Jacó, um salvo, um perdoado, um reconciliado com Deus, Deus o abençoou, fez dele o homem do pacto, ele volta à terra e agora ele oferece tributos a Deus, adora a Deus. É isso que vemos em nosso texto. E isso deve te lembrar que você só pode ser recebido por Deus, que está irado contra o teu pecado, por meio de Cristo. Jacó voltou à terra, ele deu presentes para Esaú, ofereceu ali um tributo a Esaú, foi humilde, o chamou de Senhor, tratou com as honras que Esaú merecia e ele foi aceito. Mas nós só podemos ser aceitos por Deus, não será presentes que Deus irá te aceitar. Você só pode ser aceito por Deus por meio dos méritos de Cristo, do sangue de Cristo. Jacó foi poupado, Deus deu arrependimento ali, a reconciliação, ele foi poupado e, claro, Deus usou aqueles meios presentes, o seu irmão o aceitou, e ele foi poupado. Mas nós só seremos poupados por meio de Cristo. Não tem outro meio. O homem não é presente que o homem vai dar para Deus, ou qualquer coisa que o homem queira tratar Deus de um modo mais reverente, ou qualquer coisa que o homem possa fazer. Então, você, crente, deve, sim, se humilhar, ser humilde e grato, submeter-se a Deus, submeter-se ao Evangelho, ao método de Deus para reconciliar o pecador. Você só pode ser reconciliado com Deus pela graça. E somente estando reconciliado com Deus, você terá o seu problema com Deus resolvido e poderá resolver o seu problema com os seus irmãos, com o próximo. Então, é isso que nós vemos nas Escrituras. E diante desse texto, então, que fala de reconciliação, de perdão,
da possibilidade de adorarmos a Deus, que é somente pela graça, por meio de Cristo, também vemos o Evangelho nisto, em que esse pecador, que é perdoado pela graça, deve abrir mão dos seus supostos direitos. Veja que no retorno, Jacó, ele é, segundo a promessa e o pacto, o senhor de Esaú. Mas ele abriu mão de tudo isso, no que depende dele, é claro, porque Deus iria fazê-lo senhor de qualquer maneira. Então, no Evangelho, você, pecador, você precisa submeter-se a Deus, renunciar àquilo que você acha que você é alguma coisa. Você acha que tem alguma primazia, ou que é alguma coisa. Você deve, então, submeter-se a Deus, submeter os seus interesses a Deus. Veja que no Evangelho, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, abriu mão de suas prerrogativas divinas, se humilhou, veio a esse mundo para te salvar. Jesus te chama a submeter-se ao Evangelho. Abra mão da tua justiça própria, morra para si mesmo. Jesus te chama a negar-se a si mesmo. Vá a Deus humildemente por perdão e reconciliação. Arrependa-te e creia no Evangelho. Ou seja, aceite os termos de Deus. Não é do seu jeito. Não é do jeito que você quer, que você acha. É da maneira de Deus, é segundo o método de Deus. E só assim você terá paz com Deus. Só assim. E só assim, pela graça de Deus, você poderá ter paz com o próximo. Ter um coração aberto ao perdão, gracioso, da tua parte pronto a perdoar. Então, vá às Escrituras, observe isso, é um livro de reconciliação, submeta-se ao método da Bíblia e faça também como Tiago, apóstolo, nos ensina, nos diz em sua epístola. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos um povo que conhece de fato a reconciliação com Deus, o ministério da reconciliação, que no que depender de nós não haja pendências algumas, que possamos adorar a Deus de coração, em espírito, em verdade, e que dependamos dele para tudo. Ele irá dar ao seu povo as bênçãos espirituais. Não precisamos nos agarrar àquilo que achamos que é nosso. Deus irá fazer tudo para o bem do seu povo, que possamos crer nisso e nos submeter a isso. Amém. Irmãos, vamos orar. Nesse momento convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos fazer a oração. Senhor Deus Santo, Deus da aliança, Deus da reconciliação em Cristo, desse ministério da reconciliação, do perdão. O Senhor, como a Tua palavra diz, está reconciliando este mundo pecador consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu esse ministério, ó Deus, pregar esse evangelho da graça. Usa, ó Deus, a pregação. Envia o Teu Espírito, quebranta os corações que necessitam reconhecer a necessidade de se humilhar, de ir a Cristo para obter estas graças. E assim vem o Teu reino, ó Deus, sobre esta terra. Salva pecadores e santifica a Tua igreja, ó Deus, os Teus eleitos. Assim como o Senhor amadureceu a Jacó, tratou com ele, também que possamos ser crentes melhores à medida que caminhamos com o Senhor, mais tratáveis, mais humildes, ó Deus, mas, de fato, com corações abertos a tratar dos problemas. Dá-nos uma bênção
especial neste dia, uma bênção também para esta semana. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém.